Olá, eu por aqui de novo. Gente, fui assistir o filme do Michael Jackson e não podia deixar de vir aqui compartilhar esse vídeo, porque eu saí do cinema com uma sensação estranha. Porque em vários momentos, gente, eu assisti esse filme, eu não tava vendo só o maior astro do mundo. Eu tava vendo uma criança e uma família extremamente ferida e machucada emocionalmente. E olhando, né, pelo olhar da psicanálise, talvez muitas atitudes ali do Michael façam mais sentido do que as pessoas imaginam. Uma das coisas assim mais fortes para mim do filme é a relação dele com o pai. Não sei se vocês já assistiram, não vou dar, né, muito spoiler, né? Mas eles apanhavam, gente. Eles eram muito disciplinados, eles e os irmãos. E ali, assim, na infância deles, tudo parecia funcionar através do medo, da cobrança excessiva e da perfeição. E isso tem um impacto psicológico gigantesco na vida de uma criança. Porque crianças que são criadas sobre violência, né, sobre esse castigo em excesso, elas vivem em estado de constante alerta. Elas aprendem que errar é muito perigoso. Pode trazer uma consequência muito dolorosa para elas. Que decepcionar tem consequências. E muitas vezes acabam se tornando adultos extremamente perfeccionistas, com excesso de perfeição que é insustentável na vida adulta. E não é pela vaidade, como muitas vezes a gente pode pensar, mas é porque o seu corpo aprende a sobreviver através da perfeição. Um outro ponto que o filme mostra pra mim é um menino que praticamente não teve infância, né? Ele sempre teve uns gostos excêntricos, né? Mas ele não pôde ser criança. Ele precisava performar o tempo inteiro. E isso me fez pensar numa coisa muito triste. Para muitas crianças que são traumatizadas por essa mesma lógica que eu falei, ser talentoso, agradar, vira um mecanismo de sobrevivência. Porque o talento, né, traz aprovação, traz atenção e pode trazer menos rejeição. Então a criança, ela começa a associar o seu valor pessoal com a sua performance. E talvez por isso o Michael carregasse um peso tão absurdo em cima da perfeição. Não parecia só amor pela música, parecia necessidade emocional. Ele se sentia bem somente quando ele estava lá, em cima dos palcos. Mas teve uma coisa também que me chamou a atenção. A conexão dele com a história do Peter Pan, com os brinquedos, com o universo infantil, mesmo depois de uma certa idade já. E muita gente, né, sempre olhou para isso, até eu mesma, né, antes de ver esse filme, né, de uma forma superficial, de uma excentricidade. Mas olhando psicologicamente para isso, parece muito mais profundo. Peter Pan é literalmente o símbolo de alguém que se recusa a crescer, que quer viver eternamente aquela fase. E talvez porque crescer para ele nunca tenha sido seguro. A infância dele foi interrompida, foi tomada pela pressão, pela lucratividade, pela violência e pelo trabalho. Então parece que o adulto Michael passou a vida tentando voltar e reconstruir emocionalmente aquilo que ele perdeu, aquela fase da infância. Como se existisse um menino preso lá atrás, tentando finalmente viver a vida. Outra coisa, foram muitas reflexões nesse filme, foram muitas mesmo. A relação dele com os animais. E eu vejo que para ele representava uma segurança emocional sem julgamento. Eles não cobravam dele a performance, eles não exigiam nada dele, eles não humilhavam ele. Justamente, né? Eu acho que o apego dele com os animais era porque ele encontrava ali uma forma de afeto seguro que ele não via na família. Um amor que não requeria dele pressão. E uma das coisas, talvez, que mais dói no filme, não sei se você já foi assistir, é perceber que em muitos momentos, mesmo depois ali dele adulto, ele parecia emocionalmente infantilizado. Na forma de falar, de agir, né? Não se sentia maduro, né?
Parecia que ele não conseguiu concluir emocionalmente as fases da infância. E por isso a insegurança, até na forma de falar, no tom de voz dele, demonstravam isso. Como se uma parte dele tivesse ficado congelada naquela fase da dor, do castigo. Aquela criança ficou lá carente e necessitada de alguém que defendesse. Eu assisti esse filme e fiquei pensando que talvez o mundo inteiro sempre enxergou um ícone, como eu talvez. Enquanto existia ali um menino emocionalmente exausto, tentando sobreviver dentro daquele personagem que foi criado. Talvez o Michael Jackson nunca tenha querido voltar a ser criança. Talvez uma parte dele nunca tenha deixado de ser criança. Porque quando nós olhamos para o geral, nós percebemos, né, que foram muitas coisas que levaram ele a ser do jeito que ele foi. Eu sempre achei ele, de uma certa forma, muito diferente. Até hoje, em que eu olhei a história dele e vi todo o contexto por trás. E o quanto a infância influencia no restante da nossa vida. Tem um filósofo que cita que a infância é o solo no qual nós vamos pisar a nossa vida inteira. E nunca fez tanto sentido isso para mim como nesse filme. Deixa aqui para mim nos comentários se você já foi assistir o filme, qual foram as suas impressões, mas eu saí de lá emocionada. Eu saí de lá vendo um outro Michael Jackson que eu nunca tinha imaginado na minha vida que o meu olhar seria dessa forma. E eu queria deixar as minhas impressões para vocês, sem muito spoiler. E vão assistir, gente. Vale muito a pena e tem muita reflexão nesse filme. Beijo e até o próximo vídeo.